É ao vivo. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live Bate-Bola em Cima do Lance. Hoje, e não poderia ser diferente, com convidados especiais. Sim, exatamente, hoje nós temos 2 convidados especiais. Vocês que nos acompanham sempre aí às quartas-feiras, têm acostumado. O Wilson Roberto caiu, né? Acho que chegou a chuva lá em Itupeva. Ô, Wilson. Oi. Caiu a sua ligação aí. Pode Cara, continuar. Pode continuar? Pode. Bom, vou começar novamente. Muito boa noite para vocês que nos acompanham em mais uma live Bate-Bola em Cima do Lance. Como eu estava dizendo antes de eu cair, né? Teremos hoje a participação de 2 convidados bastante especiais. Daqui a pouco eles vão estar falando um pouquinho mais sobre eles. Mas antes de pegar o abraço e o boa noite dos nossos convidados, eu vou dar o meu boa noite aqui para o meu amigo e companheiro de sempre, David Campos. Boa noite, meu querido. Boa noite, Wilson Roberto. Boa noite a nossos convidados, o Aleph, né? Aleph Marcondes Dias, mais conhecido como Alemão, e o nosso amigo Luiz, lá de Araraquara. Isso, saudosa Ferrinha. E o Alemão de Valinhos, né? Isso. Agradecer agradecer a participação deles hoje aqui, também mandar um grande abraço para o Alexandre, né? O Alexandre da rádio, grande Alexandre aí que teve, já apresentou vários programas, Rádio Planalto, Rádio Capela, Rádio de Campinas. Então, um cara que tem uma bagagem muito grande é o Alexandre, mandar um grande abração para ele, nosso parceiro também aqui da Rádio Capela. E hoje a gente teve esses convidados aí falar um pouco não falar que seja moda, mas acho que seja uma tendência, né? Os podcasts, né, que estão crescendo, que estão até escutando a CBN hoje à tarde, falando um pouco sobre podcasts, e achei interessante, que é uma tendência que vai pegar, e vocês estão no caminho certo. Agradecer mesmo pela participação de hoje. Bom, então vamos lá pegar A gente que agradece a participação. Não, então só para o pessoal se antenar, quem que é o Aleph ou o Alemão e quem que é o Luigi? São os criadores do podcast Os Amendoins, correto? Isso. Eu tenho um conceito de Os Amendoins, mas melhor do que eles vão explicar para a gente como que foi a criação, falar um pouco de como surgiu a ideia. Um está em Vinhedo, Valinhos, outro está em Araraquara, como que surgiu essa conexão. Meus queridos, sejam muito bem-vindos, prazer recebê-los aqui nessa noite e fiquem aí à vontade para apresentar o podcast de vocês. Quer começar, Alemão? Pode ser. Bom, você que foi o idealizador do nome, né? O Luiz é o nosso publicitário, então vou deixar você fazer as honras aí. Bom, eu e o Alemão, eu morei em Valinhos durante praticamente 12 anos e a gente estudou na mesma escola por muitos anos. Então, a gente sempre conversava sobre futebol, a gente divide a paixão pelo mesmo time, que é o Palmeiras, e a gente sempre conversava, sempre dava aquelas pitacadas nos assuntos, a gente sempre estava conversando sobre futebol e falando, era presente na nossa vida todos os dias. E aí, depois que eu voltei para Araraquara, a gente continuou falando de futebol, mas separados de outras cidades. E eu tinha um blog de futebol, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, falar sobre futebol, escrever sobre futebol, que é o Futebol Raçudo, que infelizmente ele está um pouco parado faz alguns anos, por conta dos compromissos que foram surgindo. Mas eu sempre falei para o Alemão, Alemão, vamos fazer alguma coisa, vamos voltar a falar sobre futebol, a gente pode fazer isso se tornar uma coisa que a gente chegue em outras pessoas, a gente se conecte com outras pessoas. Então, algumas semanas atrás, né, Alemão, surgiu a ideia, eu estava assistindo um podcast, inclusive, e surgiu a ideia, eu falei, Alemão, vamos fazer um podcast? O que você acha? O que você pensa da gente fazer isso? E o Alemão topou super rápido, até esperava que ele ia falar, não tem tempo, e não sei o que ele é um cara ocupado, mas ele topou na hora. E a ideia do nome Os Amendoins vem daquela torcida chata, que dá pitaco, que fica conversando, aquele típico torcedor da mesa de bar, que é mais ou menos o nosso modelo de podcast. A gente conversa, mas a gente está trocando ideia, a gente não está falando nada de análise tática, nada de análise técnica, a gente mal traz dados,
às vezes alguma coisa só de tabela, de competições, mas a gente surgiu dessa ideia do torcedor de bar que conversa comendo um petisco, tomando uma cerveja, tomando um guaraná, conversa com amigos. E é isso que a gente quer passar para o público também. A ideia da gente estar conversando com amigos, que eles olhem para a gente e falam, pô, esses caras são legais, ou não, mas esses caras falam de um assunto que eu gosto, e eu estou conversando com eles junto. Bacana. Boa. Alemão? Acho que o Luigi aí deu uma bela introdução aí do podcast. Acho que para mim, além de tudo que ele citou aí, acho que da nossa amizade está sempre muito atrelada ao futebol. Acho que na minha própria vida, assim, é meio que difícil dissociar a minha vida do futebol, porque, assim, sempre gostei de jogar desde criança, assim. E quando, tipo, eu fiz um intercâmbio na Austrália, onde o futebol me ajudou a fazer muitas amizades lá. Então, acho que sim, isso juntou muito, tipo, uma ideia que eu tinha de já fazer podcast relacionado a alguma das minhas paixões, sendo o futebol a principal, e de também fazer algo relacionado ao futebol. Então, acho que o convite do Luigi aí veio juntando duas ideias que eu tinha na mente, só que não acabava por não ter esse incentivo de, às vezes, alguém estar junto de colocar em prática. Daí o Luigi veio com o convite, assim, de primeiro eu já peguei e falei, não, vamos para cima, porque é meio algo que eu sempre aplico para minha vida. Acho que a gente tem que testar coisas novas, e como eu já estava com essa ideia na cabeça, o Luigi veio e acho que está sendo muito bacana. A gente já gravou 2 episódios, e acho que um ponto também interessante que a gente está colocando, acho que além de tudo que o Luigi citou, de ser uma conversa, ele meio que conversa de bar, assim, sobre futebol, a gente faz um pouco, assim, tenta trazer um pouco de técnico, mas não muito, para ser algo bem descontraído para o público. E algo que a gente tem trazido também é a questão dos fantasy games. Hoje o Cartola ainda não começou, né? Acho que vai ser daqui 2 ou 3 semanas, mas a gente tem o Rei do Pitaco ali, que a gente normalmente escala o time, dá algumas dicas ali para o pessoal. Então essa é uma outra via também que a gente está colocando aí no podcast. Não, bacana. E só pegando uma definição aí que vocês fizeram, que vocês são amigos, que vocês começaram com a ideia, né? Torcer para o mesmo time. Basicamente, eu e o David, a gente também tem a mesma questão. Nós torcemos também para o mesmo time, né? Só que, infelizmente, não é o time que vocês torcem. Infelizmente para vocês, porque para nós, né? Para nós, eu e o David, nós somos flamenguistas, né? Vixe, Maria. Mas aí entra toda essa questão também de ele fez a ideia da live, né, chamou, porque a gente que gosta de futebol, como vocês também falaram, nós também gostamos de futebol. Eu já trabalhei em rádio, em site, em jornal, quando, né, existia, vamos falar assim, mas era não por uma questão profissional, era por questão de gostar mesmo, de estar próximo, né? Quando antes já da pandemia surgir, eu ainda fazia trabalhos pela Federação Paulista como fiscal, né, trabalhando como fiscal nos jogos. E o porquê disso também? Porque eu gosto de estar perto, de saber o que está acontecendo, qual que é a essência, né, como que os jogos são transmitidos. A gente fala como que aquela arte de antes do jogo iniciar, chegar 3 horas antes, saber que o policiamento vai chegar, que o pessoal da pipoca já chegou, que a transmissão está lá desde as 7 horas da manhã, montando os cabos, as câmeras, né? E, assim, quem gosta de futebol realmente tem uma essência que eu falo que é diferente. Tem aqueles que não gostam, respeito, né? Mas eu falo que eles não sabem o que eles estão perdendo, né? Com certeza. Eu tava vendo tava escutando o podcast, o Podpah, que é hoje um dos principais podcasts aí do Brasil, e era até com o Rashid, que é um rapper, não tem muito a ver com futebol, mas ele tava falando a primeira vez que ele foi no estádio. E assim, para mim, é uma das experiências assim, mais transformadoras, pelo menos na minha vida, foi ir a primeira vez ali no antigo Palestra Itália, assim, é outra coisa, assim, acho que quem só assiste futebol pela TV, quando vai num estádio, assim, a experiência é totalmente diferente, e acho que a gente não vê a hora de que
isso volte a acontecer, né? Eu tô louco para conseguir ir no Allianz novamente, porque é algo assim que faz muita falta, né? Não, faz. E estádio é que nem o Will estava falando, é um clima mesmo. Você não chega ali, assiste o jogo e vai embora. Tem tudo, é um espetáculo. Tem um torcedor que vai xingar, que vai ficar fazendo palhaçada, que você vai dar risada. Tem os caras que vão ficar muito bravos, que você vai dar risada do mesmo jeito. Então a gente envolve muito mais coisa do que você ir lá, assistir um jogo, virar as costas e ir embora. Você vai ajudar também outras famílias, por exemplo, a família do pessoal que vende comida. Você vai ver crianças brincando com os pais, torcendo, conhecendo esse esporte. Você vai ver mais pessoas trabalhando, as pessoas que vendem os ingressos, enfim. Então, é todo um clima que eu até brinco com meus pais, que tem cheiro de estádio. Você não é uma coisa assim, eu vou para o estádio. Você sente um cheiro naquele estádio. É um evento, é um momento que realmente as pessoas que não gostam de futebol e não passam por essa experiência, elas não sabem o que estão perdendo. E quando veio essa ideia da criação do podcast, teve pesquisa, teve algum tipo de planejamento para estar fazendo o podcast e viu que era tendência no Brasil e no mundo? Então, a gente começou, foi meio que, a ideia na verdade surgiu meio de supetão, né? Eu mandei pro Aleph e ele falou, mano, vamos fazer, topo. Só que até então a gente só tinha dado uma olhada por cima, né? Então a gente falou, bom, vamos agora assistir um pouco mais de podcasts, ver o formato, ver como que é. E também a gente criou de certa forma, um modelo que é nosso, é próprio do nosso podcast. Então a pesquisa foi assistindo bastante podcasts para pegar as ideias que eles trabalhavam, mas não copiar. Ver como é que eles, principalmente o jeito de falar, como que era a coloquialidade que eles usavam para falar, se saía, a gente tem costume, às vezes no dia a dia, de falar palavrão, se saía muito palavrão, ou se eles evitavam falar, então a gente viu que tem muitos que falam muito absurdo até, e a gente, de certa forma, fala alguns. Então foi esse tipo de pesquisa que a gente fez. Foi assistindo mais podcasts, pegando mais ideias e anotando e falando assim, vamos criar o nosso modelo e ajustar o que já existe, o que já faz sucesso, mas vamos colocar o nosso tempero ali. Acho que foi até por isso que a gente decidiu por esse formato, né, de podcast, porque a gente fez um pouco de pesquisa, mas assim, é muito porque, pelo menos acho que para mim, para o Luigi também, é um formato de conteúdo que a gente consome muito. Então, assim, a gente ia há uns 2, 3 anos que, assim, eu consumo podcast praticamente todo dia, então é algo que já está muito no meu cotidiano, e o futebol também. Então, acho que esse é um ponto também que acaba que fica muito fácil para a gente fazer, porque é algo que a gente já está muito acostumado, e o futebol também, às vezes a gente acaba nem precisando fazer pesquisa ali para o podcast com relação aos temas que a gente vai fazer, porque a gente já é algo que a gente consome assim, naturalmente, então é algo que fica muito fácil para a gente fazer. Como vocês, né, dizem que falar de futebol, a gente, para quem gosta, para quem já está no meio ali, né, de alguma forma, eu falo assim que é uma maneira também de a gente se expressar, porque às vezes você tem uma opinião, né, e aí não tem com quem de repente você debater aquele assunto, né, por exemplo, poxa, aquele jogador ontem, você viu fulano, não foi bem, não sei, o sistema do que o técnico está fazendo lá, ele está insistindo nesse cara, e às vezes você quer passar a sua opinião, mas você não quer passar só para o cara do lado, você quer passar para mais gente, né? E de repente ver se isso gera comentários também e opiniões diversificadas, né? Foi até um dos motivos que eu não voltei com o blog, porque o blog era eu para vai saber quem. Tinha acesso, tinha gente que comentava, mas você não tem aquela proximidade, né? E também essa história de falar sozinho. Quando eu e o Aleph a gente faz o podcast, a gente conversa, mas não exatamente como criadores de conteúdo. A gente conversa como amigos. E eu acho que é isso que torna legal a nossa conversa, que até faz virar 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora, porque a gente embala e vai embora, vai conversando, vai dando risada, vai falando besteira. E essa ideia da gente fazer nesse modelo foi o que a gente encontrou que trazia mais proximidade minha e do alemão nas nossas conversas no dia a dia. Então, a gente
focou nesse jeito por conta desse jeito nosso de conversar mesmo. Não, e acho que o Wilson colocou, acho que esse ponto é fundamental, porque acho que acaba que muita gente que a gente conhece, assim, eu fiz muitas amizades por conta do futebol, assim, nos mais diversos meios, e é algo também que acho que aumentou ainda mais a minha paixão pelo futebol, porque assim, é uma linguagem comum, assim, em vários círculos que você você sabendo de futebol, você consegue, assim, interagir melhor com as pessoas, né, e o podcast é uma maneira, assim, das nossas opiniões chegarem, assim, nos nossos amigos, que às vezes, tipo, num dia a dia, se a gente não tivesse isso, a gente ia acabar não conseguindo discutir sobre futebol, porque ainda mais agora no contexto que a gente está, eu, por exemplo, estou trabalhando em home office, não tem aquele assim, cafezinho na empresa, tem algumas coisas que não, algumas ciclos sociais assim que a gente não está mais tendo, né, como ter contato com as pessoas, então o podcast acaba ajudando nisso também. É até uma coisa que eu tava pensando, eu não tenho mesmo quem conversa aqui em Araraquara, eu tenho um ou outro amigo que é próximo de futebol, mas que eu consiga conversar o tanto que eu converso com o alemão sobre isso, eu não tenho. Então, realmente, foi uma maneira de dar essa desafogada. Não, bacana. Só um detalhezinho, David, para eu. Essa semana, para falar bem sincero para vocês, dentro do que a gente está conversando, eu estava vendo vários jogos da Ponte Preta, que a gente assiste vários jogos, né? Tem pessoas que falam que eu sou meio maluco, porque às vezes eu fico assistindo Mirassol e Ponte Preta. Eu te entendo. Não menosprezando, né? Mas para alguns falar, poxa, como que você consegue, né? Mas aí é assim, porque a gente gosta, é uma forma diferente de você saber mais informações, saber, poxa, aquele jogador está jogando no Mirassol, pô, sabe, o técnico, enfim, né? Mas é gosto. E eu estava vendo um detalhe que os jogos da Ponte Preta, principalmente esse contra o Palmeiras, o último, foi terrível na saída de bola que o técnico da Ponte, o Fábio Moreno, está tentando implementar, que é sair tocando a bola, goleiro, zagueiro. Só que a Ponte Preta, os jogadores que estão ali, eles não têm qualidade. E isso ficou na minha cabeça, porque eu já tinha visto outros dois jogos que foi o mesmo susto para a torcida da Ponte, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Depois do jogo contra o Palmeiras, eu não tinha com quem conversar, eu mandei áudio para dois amigos pontepretanos, para saber se a minha opinião era a mesma deles. E realmente era. Né? E até eles se aprofundaram como torcedores, né? A gente vê que eles se aprofundam, eles vão mais além ainda do que, de certa forma, a visão que a gente tem. Mas é muito bacana isso, você poder propagar a sua opinião e dividir ela com quem gosta de futebol, como vocês falaram. Com certeza, até nesse ponto de acompanhar o futebol, o podcast ele ajuda nisso também, porque às vezes, principalmente no final de semana, né, a gente não... Eu, por exemplo, às vezes de sábado, que tem futebol europeu, às vezes passava o dia inteiro assistindo futebol, né, mas agora tem uma desculpa, né, não é pro podcast, né, não é que eu tô de boa, que é pesquisa pro podcast, então o podcast surge como uma justificativa para acompanhar o futebol também. Eu te entendo isso. Eu sou muito assim também. Eu até brinco. Se estiver passando a série B do Gabão, eu vou assistir, porque é uma coisa que me relaxa, que me faz distrair um pouco. Porque a gente está numa rotina que está complicada, querendo ou não, né? A gente está cercado de um monte de notícia ruim, um monte de coisa ruim, que se a gente não encontrar um meio de desafogar, a gente pira. Tanto que no ano passado, quando deu aquela pausa no futebol, nossa, eu tava ficando maluco, porque eu só assistia jogo reprise, porque não tinha o que assistir. Assisti São Caetano e Vasco no final do Brasileiro, assisti uns jogos que não... Sabe, você fala, eu quero assistir, mas não tem jogo novo, então... Vou passar aqui para a nossa live, gente, ó. Mandar um grande abraço para o Alexandre Gomes, ó, nosso parceiro, ó. Ele fala para vocês, sucesso, moleques. E esse cara é uma referência aqui na rádio da região, gente. Para quem conhece, o Alexandre é um cara que, eu já falei no início, é um cara super 10, né, Wilson Roberto? Um cara que tem minha admiração, um cara que é sensacional, muito bom radialista mesmo, um cara excelente profissional. Mandar um abraço aqui pro Fernando Santana. Boa noite, Wilson, David, grande abraço. Mandar um abraço também para o Claudinei Queiroz, sucesso, muito bom. E de praça, nota 10.
O Claudinei Queiroz, ele fala aqui, boa noite, David Campos, boa noite, Claudinei. E o Alexandre Gomes, ele fala, obrigado. Eu queria pedir para vocês dois, acho que o Alemão conhece mais o Alexandre, falar alguma coisa do Alexandre, mandar um abraço para ele, mandar o seu recado, Alemão. Depois o Wilson e o Luigi também quer falar alguma coisa para ele. Não, só dar um super... mandar um super abraço para ele aí, um obrigadão. Eu não conheço ele pessoalmente ainda, minha mãe que conhece ele, mas você vê como a pessoa é espetacular, porque assim, de primeira ele já se predispôs a colocar a gente em contato aqui para viabilizar a live, e, assim, e pelo pouco que eu conversei com ele, parece ser realmente uma pessoa sensacional, e espero que Deus abençoe muito a caminhada dele aí, com tudo que ele merece. Acho que a gente, quando vê uma pessoa boa assim, a gente sente de primeira, né? Então, espero que ele tenha muito sucesso aí na caminhada. Agradecer essa oportunidade que ele ajudou a gente a conseguir, né? É uma visibilidade que a gente que está começando é muito importante para a gente já entrar nesse meio de não ficar conhecido, ficar famoso, mas de divulgar um pouco do nosso trabalho, de conseguir chegar em mais pessoas. Então, obrigado mesmo e um super abraço. E que nem o Alemão falou, que Deus continue abençoando os caminhos dele e de todos vocês também, e a trajetória de todos. Na verdade, Alemão e Luigi, é o que a gente fala de, se você puder ajudar, ajude, mas se não puder fazer nada, não atrapalhe, né? Então, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? E o dia de amanhã, assim, é consequência do que a gente está plantando hoje. Então, se a gente pode ajudar, se a gente pode, o que custa, né? Vamos falar assim, pô, não é trabalho nenhum, é bacana, é para falar do que a gente gosta, de futebol, não tem aquelas intenções, segundas intenções que a gente fala. Então, quando o David comentou, né, tinha outros nomes assim para a gente chamar, né, mas aí quando o David falou, olha, eu estou vendo aqui com o pessoal tal do podcast, eu falei, pô, bacana, porque é uma coisa atual, né, de repente aproveitar a oportunidade que está sendo dada e a gente fazer nesse momento, porque de repente, poxa, essa semana não dá, aí de repente começa a acontecer algumas coisas que, poxa, vai ficando para trás, né? Então, dá para fazer agora? Pô, o David falou, veio do Alexandre, que é uma pessoa também que a gente fala que o futebol traz amigos, né? O David, o Alexandre é um desses, né? E agora acredito que vocês aí também são mais dois novos amigos aí que a gente está trazendo aí para o nosso hall de convívio. Sem dúvida. Com certeza. Tem uma pergunta. A gente tiver uma oportunidade lá, a gente faz um podcast também, nós quatro. Opa! Vocês são mais que bem-vindos ali no Tá feito o convite, hein? Legal. Já está aceito. Maravilha. Tem uma pergunta direcionada para o Luigi sobre o Ferroviária, né? O time que teve uma ascensão muito grande no Paulista, né? Depois que seu estádio foi revitalizado, a famosa Fonte Luminosa, né? Eu lembro assim do Ferroviária antes e depois da Fonte Luminosa, né? E para vocês aí também isso aí refletiu bastante depois dessa Fonte Luminosa nova, que teve uma inserção muito grande do time do Ferroviária? A gente, com o estádio novo, a Ferroviária conseguiu trazer mais atenção. Antes, o estádio daqui de Araraquara, ele era bem simplesinho, ele era lindo. Quem gosta de futebol acha quanto mais simples o estádio, mais lindo ele fica. Mas ele era lindo, só que quando você entra nessa nova onda das arenas, a gente consegue maior patrocínio, a gente consegue trazer shows, a gente consegue trazer outros tipos de evento que, querendo ou não, de certa forma, injetam dinheiro na cidade. E isso vai refletir também lá com a Ferroviária, porque a Ferroviária ela recebe patrocínios, a maioria deles aqui são da cidade. Então a empresa está vendendo mais, ela vai pôr dinheiro na Ferroviária porque o comércio dela está aqui, o mercado dela está aqui. E a Ferroviária a Araraquara, na verdade, foi uma das primeiras, ou a primeira, se eu não me engano, arena do interior do estado de São Paulo. Foi em 2009 que a gente construiu a arena, foi uma parceria da Ferroviária com a prefeitura, e a Ferroviária que administra, ela que cuida do estádio. Na questão de futebol, a gente já muda um pouco a história, porque a Ferroviária ela penou alguns bons anos aí na Bezinha, na A3,
Na Série A2 a gente demorou muito para retornar para a Série A1, e em 2015 a gente, com muito esforço, um time muito bom, inclusive para os níveis de Série A2, né, a gente foi campeão e voltamos para a Série A1. E desde então a gente está um time que está organizado. Nos primeiros 2 anos ali a gente brigou para não cair, então teve um pouco de sufoco, um pouco de emoção, né, nesse retorno da Ferroviária, mas esse ano a gente conseguiu encaixar um time bom. O Pintado, que era do Juventude, ele ajudou a organizar bem o time, a Ferroviária trouxe boas peças para essa temporada agora, e a gente está bem confiante na Série D, que a Série D agora é o nosso principal, tirando o Campeonato Paulista, que a gente quer, claro, todo mundo quer ser campeão, né, mas a gente vai jogar contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, vai jogar contra o Mirassol, que está com um time bem forte também. Então, nossa ambição não é o Paulista, nossa ambição é subir da Série D para a Série C, que aí a gente já vai começar a ter uma condição financeira melhor, de trazer melhores jogadores. E só voltando na questão da arena, quando você... Eu brinco que eu estou morrendo de saudade de voltar lá, porque é um tapete, você fica impressionado com a qualidade do gramado. É muito raro mesmo a gente pegar um jogo que o gramado não está bem tratado. Então, até o parabéns para o pessoal que faz essa manutenção da Ferroviária, porque é impecável, de verdade. E vale frisar que a Ferroviária Futebol Feminino é bicampeã da Libertadores, né, Luiz? As meninas são potência, talvez não, né? São potência da América Latina. E a Ferroviária, ela se destaca mais no feminino do que no masculino, porque a gente começou com investimento muito cedo aqui no futebol feminino. E está começando as categorias de base, começando não, já tem um trabalho bem desenvolvido de categorias de base também, então a gente forma meninas e até exporta para certos times, tem menina no Santos, tem menina no São Paulo, que era da Ferroviária, e a gente deve muito também ao trabalho feminino, claro, a diretoria, esse pessoal que investiu, mas a um ex-jogador da Ferroviária, que é o Douglas Onça, que foi treinador lá no começo das meninas, e ele ajudou muito a desenvolver essas meninas. Ele trabalhou, ele fazia questão, o Léo Mendes também, que foi o treinador da primeira conquista da Libertadores, ele ajudou muito o time da Ferroviária a se desenvolver, a ganhar esse corpo, e até uma coisa que a gente falou no nosso último episódio, né? Se o time está sempre disputando um campeonato, ele está sempre nas pontas, querendo ganhar título, uma hora ele vai conquistar. E foi o que aconteceu com a Ferroviária Feminina. A gente ganhou as 2 Libertadores porque a gente estava lá disputando. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou vários campeonatos assim. Então, se você está na ponta disputando, você consegue chegar no título, e é o que a Ferroviária conseguiu fazer nesses anos. Espero que aconteça com o masculino também. Vou passar aqui pela nossa live, mandar um abraço para o Sandro Sicari. Boa noite, meus queridos. E o Juan Froes, Ponte Pretano. Ele mandando aqui um boa noite para todos. Realmente, Wilson, você tem toda a razão. O torcedor da Ponte Pretano, como eu, sofre com essa saída de bola. Infelizmente, não temos qualidade nenhuma para isto. Grande Juan. É o que a gente fala, essa interatividade, né, que a gente quer gerar, né, e é muito bacana também, né, quando, o que eu falei tá fazendo sentido. Lógico que, de repente, você pode falar alguma opinião sua que não vai de encontro, mas quando ela faz sentido, é muito bacana, né, eu acho que é o que a gente estava falando. Tá aí a prova do Juan Froes com o seu comentário. Se você pegar até mesmo ontem o jogo do Flamengo, né, Wilson? Passamos raiva ontem, né? Aquela saída de bola com o Bruno Viana lá acabou prejudicando, né? Você vê que a qualidade do time do Flamengo e também não tem essa saída de bola, né? E eu vou estender a pergunta em relação ao Flamengo, baseando assim em Rogério Ceni e a zaga do Flamengo. Eu vejo que o Rogério Ceni está engrenando um pouco ainda, tem algumas coisas que eu não gosto nele, principalmente quando ele mexe no sistema defensivo, e eu acho que deixa muito exposto, né? Eu acho que o Arão não é um bom zagueiro, bom volante, uma saída de bola ele era, mas não era um bom marcador, e agora puxa ele para a zaga. Então eu não gosto muito desse estilo do Rogério Ceni. Eu vou estender para vocês três, eu vou incluir até o Wilson, responder sobre essa trajetória do Rogério Ceni, essa parte defensiva do Flamengo.
Eu passo a bola de primeira para o Luiz, que vai de repente passar para o Alemão, e eu fico só na retaguarda, deixa eles falar primeiro. Vou fazer um tic-tac. Só tocando. Só tocando. Não, eu acho que o Rogério, você falou do Arão, é uma coisa que eu vi muito que o Luxemburgo fez com o Felipe Melo. É o contrário do estilo do Arão. O Felipe Melo ele tem uma boa qualidade de bola, mas ele é muito forte na marcação. Isso. Quando ele foi para zagueiro, ele não tinha como conseguir pegar um atacante rápido na corrida. Então ele foi mais vezes expulso, ele tomou mais amarelo, ele fez mais falta. Eu acho que o treinador, ele tem que... o brasileiro faz muito disso, eu acho. Que o cara, ele joga numa posição... Não adianta você querer pegar o meio campo e colocar ele de primeiro volante para marcar, porque ele não vai marcar, ele não é característica dele. E eu vejo muitos técnicos, os estrangeiros, eles já respeitam mais isso, a característica do jogador. O cara, ele é armador, ele não vai marcar, ele vai marcar, mas ele não vai fazer aquela marcação voltando muito e vai se cansar e não vai conseguir chegar no ataque depois para fazer trabalhar a característica que é mais forte nele. Então, é um mal que é do Rogério Ceni, que a gente já viu essa coisa dele de improvisar e tudo mais, mas é um mal também que se estende, eu acho, com alguns técnicos do futebol brasileiro. O Luxemburgo faz muito isso, o próprio Abel Ferreira está fazendo isso, coloca Esteves, que é um lateral de ponta, coloca o Vitor Luiz de meio campo, então eu não sei o que passa na cabeça deles, se é um teste para ver se o cara desempenha melhor, porque ainda não tem uma característica forte. E o Rogério Ceni, eu até, quando ele estava no Fortaleza, na primeira passagem, eu sempre achei que ele ia ser um técnico que ia estourar. Era ele para um time grande com todo respeito ao Fortaleza, mas um time de maior expressão, que ele ia estourar. E eu vejo assim que no Flamengo, e tanto que ele fez no São Paulo no começo, só que eu considero que era imaturidade. Ele é muito teimoso. Tem coisas que não adianta você forçar o jogador a ter aquela característica, porque ele não vai ter aquela característica. Não adianta você pegar o Felipe Melo e o Arão e falar, ó, a partir de hoje vocês são zagueiros. Mas o cara nunca jogou de zagueiro. O Arão, se eu não me engano, até no começo da carreira, ele era meio armador, ele não era nem volante. Ele foi recuado. Então, você vê, o cara fez uma transição de meio armador para zagueiro, é completamente diferente do que ele estava acostumado. E o Rogério, ele ainda tem potencial de se tornar um dos top 3 ali treinadores brasileiros. Ele é hoje por conta do time que ele tem na mão, porque falar que não consegue ter resultado com um time como o Flamengo vai me desculpar, mas acho que um caso parecido só o Luxemburgo com o Real Madrid, de não conseguir ter resultado com um time cheio de estrelas. E eu acho que ele ainda vai, só que ele tem que baixar a teimosia dele, parar de querer fazer muito invencionismo, de brincar de professor Pardal, que vai acontecer o resultado, ele vai conseguir explorar melhor as características dos jogadores que ele tem. Ele, se eu não me engano, estava deixando, acho que o Everton Ribeiro no banco, ou o Arrascaeta, alguns jogos no banco, colocando o Arrascaeta sendo substituído. Poxa, hoje é o melhor meio do Brasil. Como que você tira o melhor meio do Brasil sem estar cansado nem nada e fala, o fulano que está aqui no banco é melhor que você e a característica dele vai resolver? Não resolve, não adianta. Até dar uma opinião sobre ele tirar, né? Ele começou a tirar o Gabigol no início, né? Eu acho que a imprensa foi... Não, a imprensa não, né? Ele mesmo, o Gabigol, começou a não gostar dessa atitude dele, e a imprensa caiu matando em cima dele, ele teve que mudar de opinião, né? Porque senão, se ele fica nessa teimosia, aí os torcedores, a imprensa caiu matando em cima dele. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Ele no Cruzeiro foi assim. Quis bancar o Thiago Neves, mexeu com a pessoa errada. É verdade. Exatamente. Alemão? Não, acho que só adicionar alguns pontos, acho que a visão do Lid foi perfeita aí, mas é porque hoje o treinador, além de ter toda a parte técnica, tanto técnica e tática, né, que ele precisa trabalhar, mas acho que hoje, principalmente nesse nível de Série A, o cara é muito mais um gestor de pessoas e de egos do que realmente um treinador. Então, acho que esse é o principal ponto do Flamengo hoje. É mais você conseguir fazer a gestão ali das peças, dos egos, para que o time funcione, porque qualidade todo mundo sabe, é o principal elenco do Brasil, assim, e peça por peça, acho que até com alguma sobra. Mas, falando da defesa, acho que a qualidade do meio para frente é uma e da defesa para trás é outra. Acho que talvez só o Palmeiras tenha uma qualidade ali
O São Paulo também tem uma boa defesa, mas eu vejo que assim as qualidades é um outro nível, assim, do meio para frente é muito acima, e na defesa é um time assim que está em linha com os principais times do Brasil. Só que, e além disso, acho que tem essa questão da saída de bola tocando, que eu acho que é algo que às vezes é meio que super valorizado. Eu acho que nessa década a gente teve ali o Barcelona do final da década passada e do início dessa, que marcou muito com um futebol muito vistoso, mas assim, era mais a exceção do que a regra. Então, era um time que, assim, toda aquela base de jogadores, Iniesta, Xavi, Busquets, os caras vieram trabalhando desde a base aquele estilo de jogo para dar certo. Então, acho que a gente tem, e como foi um time que encantou muito, meio que se idealizou esse estilo de jogo. E agora a gente tenta replicar aqui, só que assim, é algo que para você conseguir trabalhar com sucesso tem que ter muita paciência, e às vezes você não vai ter a qualidade para isso, ou nem a paciência, né? E acho que às vezes pegam, por exemplo, o caso do Audax com o Fernando Diniz, que foi assim uma exceção também de um time que não tinha tanta qualidade, mas que conseguiu implantar. Então eu vejo que as pessoas pegam essas exceções que acabam dando certo, que é um futebol vistoso, e tentam implantar como regra, mas eu acho que é mais a exceção. Implantar como regra ainda 10 anos depois que deu certo a primeira vez, né? É uma coisa que muita gente já assistiu isso, já estudou isso. Sim, a própria evolução do jogo também que impacta. Eu assino o que o Luigi falou e que o Alemão também falou, só faria um complemento rapidinho, porque eu quero fazer uma pergunta para os dois, David, que é uma outra questão que eu também tenho uma opinião, e até eu quero saber também a sua opinião, David. Com relação ao Flamengo, eu acho que o Diego Alves é impreterível ali no gol, ele dá uma segurança realmente. A saída do Rafinha foi um prejudicial. Eu acho que hoje, eu chego a falar para vocês, que se o Rodinei voltar como ele está voltando, ele vai ganhar a vaga do Isla rapidinho, porque o Isla, para mim, ele não está na mesma pegada, lógico, são jogadores diferentes, Rafinha, Isla, não dá para comparar, né? Mas eu acho que pelo momento, e o futebol é momento, se o Rodinei voltando, o Isla, 2, 3 jogos, eu acho que ele já não está mais como lateral. E assim, realmente a gente deu azar na contratação do Gustavo e do Léo, né? Mas como o Vitinho e o Michael parece que estão ressurgindo um pouquinho das cinzas, quem sabe esses daí também mais para frente não podem ressurgir e dar uma... Porque eles já fizeram bons papéis, né? Foram bons jogadores, por isso que foram contratados, né? Mas infelizmente não vive bom momento. O que eu queria perguntar para os três agora é o seguinte: Abel Ferreira é chato pra caramba, hein, gente? Ele é. Mas acho que os resultados também permitem isso, né? O Abel às vezes dá uns sustinhos que ele vai brigando com o juiz, e a gente fala, não, Abel, Abel, sossega, toma uma maracujina aí, dá uma relaxada, porque ele vai ser expulso, e ele não para de gritar. Tava assistindo ontem um jogo com meu pai ainda falou assim, o Abel não para. Eu acho que até aquele jogo que ele contra o Flamengo na Supercopa, quando ele foi expulso, acho que o time deu uma sentida ali, né? Acho que refletiu dentro de campo também. Já era um jogo nervoso com um rival que tá... Palmeiras e Flamengo hoje, se você falar que não são os top 2, você tá mentindo. Porque não tem... O Atlético tá chegando, tudo, mas ainda tá dando liga. Mas a gente tem esses dois que são os principais. Já é um jogo nervoso. É uma rivalidade de anos. É um jogo nervoso, ainda o cara vai ser expulso. Os jogadores em campo, sabe? Quem te obedece? Eu tô nervoso. Eu vou escutar o auxiliar, que não é mais meu treinador ali, ou vou fazer o que eu quero aqui? Exige muito da cabeça do cara, que às vezes o cara não tem. E é um equilíbrio que tem que ter também, né? Porque assim, o treinador acho que não pode ser muito calmo também, que às vezes você tem que dar aquela ligada no time, mas acho que o caso dele e o caso do Cuca na final da Libertadores também demonstrou que é muito importante você ter o treinador de fato ali na beira do gramado para manter a estabilidade emocional do time. Eu tenho uma pergunta para os dois. Geralmente a gente faz no final da live, mas eu vou antecipar ela. A gente tem um bate-bola. Quando a gente faz aqui no entrevistado do pessoal do Amador aqui, mas a gente sempre fala assim, né?
futebol raiz ou futebol moderno, né? Vocês como mais jovens, que, né, eu e o Wilson um pouco mais, né, da geração pegou o finalzinho da geração de 70, Wilson, mas geração de 80 você pegou 80, né? Geração de 80 você chegou a pegar, né? Então eu pergunto para vocês. 80. É lógico que a gente, né, eu peguei a geração de 90, início de 90, eu comecei a acompanhar o futebol profissional. E eu adoro o futebol dos anos 80. E eu pergunto para vocês dois, é aquele futebol raiz ou futebol moderno? Essa geração, acho que acredito que seja uma geração mais de 2000, né? 2000 para frente, começou a acompanhar o futebol. E vocês acompanham a nostalgia, assim, de ver jogos de 90, de 80, de 70, vocês acompanham também, gostam desses jogos, ou preferem mais esse moderno, essa correria mais com a bola? Como que vocês vê o futebol em relação à modernidade, mais o futebol raiz? Eu sou de 96, então eu comecei a acompanhar futebol mesmo, de assistir jogos na Copa de 2002, que foi onde talvez eu me encantei pelo que era o futebol. E até 2010, 2011, eu não diria raiz, mas já estava em transição, né, o futebol, mas a gente ainda tinha jogadores que eram daquela década, né? A gente tinha Maldini jogando, Nesta, Shevchenko, o Del Piero, falando de jogadores de fora, né, que são os que talvez eu acompanhasse mais naquela época. Eu não acompanhava muito futebol brasileiro, mas que o Palmeiras também não me dava muita alegria naquela década. Mas eu acho que o que eu mais acompanho, que eu mais gosto, até hoje eu às vezes ponho no meu videogame, eu ponho o FIFA 10, porque eu gosto de jogar com aqueles caras lá. O futebol moderno hoje, ele tem coisas que são boas, que ajudaram a valorizar o futebol, a crescer e se tornar um produto, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo, essa coisa que deixou ele um produto, deixou ele chato. Porque claro, a gente tem que condenar algumas atitudes que as torcidas fazem, que acontecem nos estádios, que não cabe mais nem na sociedade. Mas eu acho assim, o jogador que não tem personalidade, ele é mais um. Ele é chato pra caramba, mas é muito legal você ver o Ibrahimovic. Ele é muito chato, mas ele sempre dá entrevista polêmica. É um cara que você pode esperar que ele vai soltar uma besteira. Ele vai falar que o Lukaku não é o rei de Milão, se o Lukaku é o rei de Milão, ele é o deus de Milão. E você fala, pô, é legal essas coisas. E não tem mais. É muito aquele papinho de beira de campo. O treinador falou pra gente fazer, o professor, né, que eles falam, falou pra gente fazer isso, fazer aquilo, a gente tocou, vamos buscar o gol se Deus quiser. Não tinha mais emoção, mais vontade, né? Acho que eu tenho essa visão do Luigi também, sou de 9,6 também, então acho que aquele comecinho ali da década de 2000, acho que dos anos 90 também eu gosto, porque acaba que os jogadores que assim, explodiram na década de 90, a maioria também estava muito bem ali na primeira metade da década passada, então acho que para mim ali, por exemplo, a seleção do Brasil de 2006, por mais que não tenha jogado de fato na Copa do Mundo, acho que em termos técnicos ali, acho que foi o auge que me marcou, assim, porque era praticamente assim, cada posição era o melhor do mundo, né? Então acho que aquilo ali foi o que me marcou, mas, então assim, respondendo a pergunta, né, eu acho que eu gosto mais para mim o futebol raiz ali é anos 90 e começando nos anos 2000, então eu gosto muito daquele período, mas ao mesmo tempo acho que tem tanto a evolução técnica do esporte, que é muito bacana a gente acompanhar, ainda mais para mim que quando eu jogo futebol, eu jogo no gol, então é muito bacana a gente ver como essa posição evoluiu ao longo dos anos. Você pega o Neuer jogando, hoje é totalmente diferente do goleiro dos anos 90. Então acho que isso também é muito bacana, a posição tomou um outro contexto no futebol. Acho que a questão das arenas também, por mais que eu também goste do estádio raiz, acho que a arena também assim, é outro negócio, onde você chega aquele negócio enorme, aquela acústica diferente, então... É projetado para ser diferente, né? Exato. Então acho que assim, é bom, até trazendo para o contexto de estádios, é bom ter o Pacaembu, para a gente ter essa noção assim, do estádio mais raiz, mas ter também o Allianz para a gente ir nos dois e ter as duas experiências. E quanto a assistir os jogos, eu tava pensando enquanto o Alemão falava, eu não tenho um costume de assistir jogo que já aconteceu, essas coisas, mas eu tenho costume de assistir muitos lances.
E por acompanhar muito futebol hoje, eu vejo muito assim, às vezes ao vivo, o jogo do cara, eu vejo o Salah dando os dribles e fazendo gol, eu vejo sei lá, o Rony fazendo gol, eu vejo essas coisas. Mas eu não vi o Ronaldo no Barcelona, eu não vi o Romário no PSV. Então eu vejo esses lances para entender assim, como era o cara. Eu até estava lembrando de um vídeo que eu vi do Ronaldo, os highlights dele no Barcelona. É impressionante você ver o que aquele cara fazia com a bola. E eu vi ele já, de certa forma, fora do peso, e que ainda jogava muita bola, mas você vê aquele cara sem as 2 cirurgias no joelho, e correndo que ele corria, driblando que ele driblava, e fazendo tanto de gol que ele fazia, você fala, meu, o Maradona estava certo. O Ronaldo só não foi maior porque realmente lesionou os joelhos. Senão ele seria, não digo igual Pelé, mas seria um cara top 5 de todos os tempos, talvez. E então eu tenho o maior costume de ver lance, de ver essas coisas. Mas eu gosto de ver lance de jogo antigo. Realmente, não, de lance de jogo mais recente, eu não tenho muita vontade de acompanhar, não, esses lances. Eu incluiria ainda nesses nomes que você falou, o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. O alemão é fã número 001 dele. Assim, eu hoje, assim, na Espanha, o clube que eu mais gosto é o Barcelona, e é exatamente por conta disso, e assim, eu acho que a gente, até no Brasil, não tem a dimensão do tamanho que é o Ronaldinho Gaúcho. Quando eu fui fazer o intercâmbio na Austrália, perguntava assim pro pessoal, pô, quem que vocês acham que é o principal jogador de todos os tempos, né? Eu imaginava que ia vir ou o Pelé, para os que acompanhassem assim, um pouco mais, e para a geração mais nova, o Messi, né? Cara, era 50% para cima o Ronaldinho Gaúcho, como o melhor de todos os tempos. Então, assim, o que ele fez para difundir o futebol e a marca Barcelona é um negócio absurdo, galera. Era realmente de outro planeta. E eu diria que hoje a gente está meio escasso, né? Assim, o Brasil já chegou a ter, né? Vocês são, como eu sou o mais idoso aqui da live, né? O Brasil, eu lembro que a gente chamava que o Brasil não tinha um banco de reserva. O Brasil tinha um sofá de reserva, de tamanha qualidade que a gente tinha. Hoje, para você pegar e colocar os 11 na seleção brasileira, é bem complicado. Eu particularmente, eu falo assim, você tem o Neymar, que é o que destoa de todo mundo, só que aí você vai pegar um companheiro de ataque para ele. Tem o Firmino, tem o Richarlison, mas vamos colocar o Gabigol, não puxando por ser flamenguista, né? Mas assim, será que isso dá liga, né? Porque às vezes aquela questão do Tite hoje, família Tite, do Fagner, que é legalzinho, que é não tem essa de grupo. É negócio para ir lá e ganhar, cara. E o Tite é muito previsível. Quando vai ter, acho que sexta-feira agora vai ter convocação, dá até medo. De repente deixa chamar Coutinho, Bernard, sabe? Esse pessoalzinho que a gente fala da patota dele, né? O Tite, eu já tive o prazer de conversar com ele, né? De trocar algumas mensagens com ele, uma pessoa 100%, não tenho o que falar da pessoa Tite, né? Mas como profissional, no caso, técnico da seleção, eu acho que ele deveria pensar, tomara que a gente tenha surpresas boas, mas em relação ao futebol raiz, que a gente tinha um sofá para o futebol atual, a gente está bem defasado. Não precisa nem ir para o banco de reserva, né? Só você olhar em campo, você já vê que já era. Porque até algumas injustiças que às vezes foram cometidas nesse meio tempo. Uma delas que ficou muito evidente nesses últimos anos, que até o Neto, no programa dele, comentou, foi o Dudu ter sido convocado para um jogo só. E ele foi eleito o melhor do Brasileirão 3 anos. Então, é um cara que tinha um destaque e, sabe, por que não foi chamado? O Gabigol fazendo um rodo de gol. Por que não é chamado? Ou é chamado e fica no banco? Tá, mas o Firmino tá uma má fase. Por que o Firmino é titular e ele não? E o Gabriel não pode? Ou o Gabriel Jesus, que vai ser campeão, já foi campeão, né, na Inglaterra, pode ser campeão da Champions, mas ele tá numa melhor fase do que o Gabigol? Não é comparando os dois jogadores, é comparando a fase mesmo, né? Sim. Então, tem algumas injustiças que realmente não dá para entender, não dá para nem aceitar, né? Porque é complicado.
Eu vi essa semana aqui uma frase do Alex Cabeção, falando exatamente assim, ó. A seleção brasileira não é os melhores, né? E sim o preferido dos técnicos. Então é bem isso, né? Porque ele também foi um cara injustiçado na seleção. Eu acho que, apesar que na época dele também, meia esquerda, né, Wilson, tinha para escolher, né? Você pegar uns 4, 5 aí, Rivaldo, o próprio Alex, Ronaldinho Gaúcho, que era. Então, assim, na época dele foi muito difícil ele jogar ali também, porque ele também oscilava alguns jogos, né, o Wilson Roberto? Ele não era aquele cara assim que sempre jogou bem também. Ele tinha jogo que era sono ele era um craque de bola, mas tinha jogo que ele era sono. Hoje parou, virou craque, né? Hoje teve muitos comentaristas aí que era craque de bola. Hoje para falar, são uma maravilha, né? Mas eu vejo isso do Alex. Eu acho que o Alex, ele oscilava muito em alguns jogos. Tinha jogos que ele era memorável, mas tinha jogos que ele não representava muito bem. Ô, gente, ó, a gente chegou ao fim da nossa live. Eu vou passar a bola para o Wilson Roberto e aí a gente finaliza. Bom, pessoal, 50 minutos, né, dentro do que a gente meio que combinou, infelizmente, passa muito rápido. Assim, gostaria mesmo de que a gente pudesse esticar, mas eu acredito que a gente possa ter outras oportunidades de fazer isso novamente, com outras ideias. De repente a gente pode buscar aí, vamos falar de tal tema, e aí a gente debate, fala à vontade, seja com vocês, seja vocês conosco, mas eu queria que vocês, né, fizessem as considerações finais, falassem, fiquem à vontade para falar o que quiserem nesse encerramento sobre o podcast, o que vocês tiverem aí no coração para falar. Está todo aberto aí para vocês falar, fiquem à vontade. Tanto o Luiz quanto o Alemão, o tempo é de vocês. Pode começar, Alemão. Boa. Você começa, eu finalizo. Só agradecer você, Davi, você, Wilson, pela oportunidade de dar essa visibilidade para a gente. Estamos no começo do nosso projeto. Vamos gravar o 3º episódio essa semana, então tá bem no começo. Então, agradecer mais uma vez o Alexandre por ter feito essa ponte entre a gente. E acho que é isso. Nem estender o convite de novo para vocês, para a gente ter vocês lá no podcast também, para a gente falar do porque, que nem a gente falou, vai rapidão, cara, nem parece que passaram 50 minutos, então tá feito o convite e a gente vai se organizar aí para fazer um episódio com vocês, ou até mais. E, bom, acompanha a gente lá o pessoal que está acompanhando a gente aí na live, acompanha a gente lá no YouTube, se inscrevam lá no canal, deem dicas também, acho que a gente está, como está no começo do projeto, o que o pessoal quiser ver, a gente abordando ali no podcast, a gente está muito aberto ainda para ideias, e é isso, obrigado pela oportunidade, e deixar o Luiz adicionar o que ele quiser aí. Que nem o Alemão falou, né, a gente tem que só agradecer, porque foi uma oportunidade, a gente começou, a gente está no segundo, vai gravar o 3º episódio, na verdade, provavelmente amanhã, né, Alemão? Sim. Então, é uma coisa que a gente está bem no começo, e já ter essa oportunidade de se conectar com vocês, conectar com mais pessoas, é uma coisa que realmente vai fazer a diferença para a gente, acredito que nem de forma indireta, de forma direta mesmo. E eu queria só pedir para o pessoal, que nem o Alemão falou, se inscrever no nosso canal, né, FodaCast, PHODACast, C-A-S-T, Os Amendoins, e seguir nosso Instagram, que é @FodaCast, PHODACast, C-A-S-T, e vai dar uma força pra gente, e, gente, participa, dá opinião, pode comentar, pode cornetar, pode falar do meu cabelo que tá cortado, que eu cortei sábado, pode falar pode falar mal, pode falar bem, mas dá opinião, conversa com a gente tá a fim de trocar ideia como amigos realmente, até a nossa ideia foi essa, e amigo não é sempre que vai elogiar o outro, vai puxar a sardinha do outro, então fiquem à vontade sempre, e que nem o Alemão falou, eu estendo o convite também, vocês estão convidadíssimos a participar do episódio nosso do podcast, mais de um, se for legal, se vocês gostarem, quiserem continuar participando, e também a gente, se vocês mais para frente quiserem convidar para falar de algum assunto específico, alguma coisa específica, a gente também já está aceito o convite já.
Não, perfeito, bacana, né, David? A gente, com certeza, eu acho que assim, sempre que a gente vê possibilidades de poder estar junto, pô, um chama o outro, Perfeito. né? De repente pode ter lá na frente uma situação que a gente, pô, esse é um assunto legal, né? Um bate um contato com o outro, fala o que que você acha, vamos fazer, e vai em frente, né? E só um comentário, eu vou seguir vocês no Instagram, mas não se assustem se de repente um palhaço começar a seguir vocês, porque o meu Instagram, o único Instagram que eu tenho não é pessoal, é de um personagem que eu tenho, que eu trabalho também com recreação infantil, Bacana. né? E eu vou seguir vocês como o meu personagem, tá? Então não se assuste, é eu que estarei lá seguindo vocês, tá bom? Tem problema, eu e o Alemão somos dois palhaços também, não dá não. Ah, então, pronto, muito fácil. Mas olha, gente, pô, sem palavras, eu acho que o sentimento que eu tenho é recíproco do David. Foi um prazer falar com vocês. A gente gostaria realmente de poder falar mais com vocês. Às vezes a gente reclama do tempo, mas a gente gosta de falar também, tá? Só para vocês ficarem sabendo, a gente gosta de falar bastante, mas a gente tem aí esse período que a gente faz aí das nossas lives. E o convite da minha parte está aceito. Eu acredito que o David também vai poder estar junto com vocês. E prazer enorme conhecê-los. E aí eu queria também pegar as palavras do nosso amigo David. Eu quero agradecer ao Alemão, o Luigi, né, e deixar aqui minha palavra assim de agradecimento, né, e assim, eu olho para vocês, eu vejo que vocês dois têm paixão pelo que faz. Eu acredito que vocês vão fazer muito sucesso nesse podcast. Eu acredito que de ter paixão tem bastante conhecimento, né, Wilson? Isso que é o bacana. Sim. E assim, foi bom conhecer vocês, e assim, o Wilson conhece eu, às vezes a gente, do nada, a gente inventa algumas coisas, né, Wilson? Vamos fazer tal coisa, a gente faz. Então, assim, já imaginei alguns projetos aqui, e a gente, futuramente, a gente pode fazer alguma coisa aí juntos, aí sim, tá bom? Claro. Eu agradeço mesmo, e eu vejo potencial muito grande em vocês dois, e não só no podcast, mas eu acredito que tem uma carreira muito grande aí, pode ser um comentarista, algum jornalista esportivo, que eu acho que vocês dois têm futuro, sim. Parabéns aí pelo projeto, parabéns aí pelas pessoas que vocês são. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Obrigadão, Bom, David. gente, mais uma vez agradecendo a participação de todos que prestigiaram mais uma live bate-bola em cima do lance. Em breve estaremos anunciando os convidados tão especiais como o Aleph e o Luigi, que aqui estiveram conosco. Como eles disseram, sigam eles lá no YouTube, onde tiver que seguir os amendoins. Só não segue na rua quem sai correndo. Só se for para coisa boa, coisa ruim ele vai correr mesmo, né? Segue o pessoal lá no Instagram e podem ter certeza que, assim, se vocês precisarem de alguma coisa, nós, de certa forma, podemos ajudar, pode contar com a gente também, tá bom? Pessoal, boa noite a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu.